Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo nos conformes. O objetivo desse vídeo inicial, sem dúvida alguma, né, é corrigir uma tarefa que eu pedi para os meus alunos do Lorena, inicialmente, tá? E a todos aqueles que acompanham meu canal, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil, tá? Que, meu gosto pessoal, né, é a parte que eu mais gosto, tá? Então, fiquem aí, aproveitem, vocês vão aprender bastante, dá um joinha, tá? E compartilhe o vídeo para ajudar o professor. Então, gente, quando a gente fala de processo de independência, né, nós vimos nos vídeos anteriores que as influências de fora foram decisivas, né, para os andamentos da nossa independência. Lembrem-se que a gente viu sobre a Inconfidência Mineira e sobre a Conjuração Baiana, né, que ocorreram no século XVIII. E também dentro do contexto do século XVIII, né, a gente não pode esquecer do Iluminismo e da Revolução Francesa, né, e também da Revolução Americana, tá? No caso, a Revolução Francesa teve um desdobramento que foi o quê? O Napoleão Bonaparte, né, que foi um general que surgiu durante o decorrer da Revolução Francesa, tá? Ele acabou assumindo o poder na França como um cônsul inicialmente, e depois se tornou um ditador, né? E durante esse período da ditadura do Napoleão, né, com o nome de Império, ele teve como grande inimigo a Inglaterra, tá? E para prejudicar a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte teve que criar uma ideia, né? A ideia dele seria bloquear o continente, né, o chamado bloqueio continental, que tinha como objetivo prejudicar a Inglaterra. Então ninguém poderia negociar com a Inglaterra. E aí o que ocorreu? Quem furasse esse bloqueio teria, né, o seu território invadido pelas tropas da França, tá? O exército francês era praticamente imbatível por terra, tá, gente? Então, a maior parte das batalhas que ele venceu, né, contra exércitos sozinhos, né, se deram por terra, tá? A grande pedra no sapato do Napoleão, sem dúvida alguma, era a Inglaterra, porque a Inglaterra possuía uma marinha melhor do que a da França, tá? Porque se não fosse isso, ele teria dominado toda a Europa, ok? E dentro desse contexto, Portugal acabou furando o bloqueio, porque Portugal estava entre a cruz e a espada, como a gente fala, né? Ela, se de repente aceitasse o bloqueio continental e não negociasse com a Inglaterra faria o mesmo, né? Já que Portugal devia muito para a Inglaterra, né? Muito, muito dinheiro. Isso aí já vinha de séculos anteriores, né? Na questão do déficit da balança comercial, Portugal mandava o vinho do Porto e recebia os industrializados ingleses que tinham um valor agregado muito maior. Isso fazia com que, né, sempre Portugal saísse no prejuízo. Portugal, no início do século XIX, era um país atrasado em relação à Inglaterra, que já tinha passado, né, pelo processo da Revolução Industrial. Tá bom? E aí, com a negação de Portugal a aceitar o bloqueio continental, o que ocorreu? Napoleão invadiu o território também de Portugal. A gente não pode esquecer, tá, gente? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é o quê? Que a Espanha já tinha sido invadida, né? A gente viu em outros trabalhos, né, sobre a independência da América Espanhola, que Portugal invadiu a Espanha e colocou no lugar do rei, tá, o irmão dele, o José Bonaparte. Então a Espanha, como faz fronteira com Portugal, ficava até mais fácil, né? E aí ocorreu essa invasão, tá? Como a gente fala, em novembro de 1807, segundo o livro que eu estou usando aqui, né? Esqueci de comentar. Isso aqui é uma bíblia da história do Brasil, tá, gente? É do Boris Fausto, a história do Brasil. Eu usei muito isso na época de faculdade e uso até hoje como um dos melhores livros que eu tenho na minha coleção aqui, tá? Maravilhoso, conta toda a história do Brasil até o período republicano. Não é perfeito, obviamente, né? Mas é, na minha opinião, o melhor resumo que tem da história do Brasil, tá? Então, gente, voltando aqui ao texto, né? Que eu estou utilizando o Boris Fausto. Então, em novembro de 1807, tropas fronteiras cruzaram a fronteira de Portugal com a Espanha, tá? E aí a família real correu para poder fugir, né? Praticamente uma fuga mesmo, né? Tá? Quem mandava em Portugal
já nesse momento, era o Dom João, que ainda era o príncipe regente, tá? Porque a mãe dele, desde 1792, já vinha apresentando sinais de loucura. Então a Dona Maria já estava conhecida como Dona Maria a Louca, tá? Então quem de fato governava Portugal era o príncipe regente Dom João, que ainda não era chamado de Dom João VI, por quê? Porque a mãe dele estava viva, né? Então o título Dom João VI, ele é título, né, obviamente, né? Então ele não podia ser utilizado enquanto a mãe dele estivesse viva, tá? Mas quem mandava realmente em Portugal era o Dom João. E aí o que aconteceu? O Dom João, né, declarou, né? Declarou e todo mundo veio, né? Todo mundo que pôde vir, obviamente, né, da corte. Cerca de 10 a 15 mil pessoas, imagina a bagunça que não foi, né? A muvuca, aquele monte de gente carregando baú, né? Aquelas malas pesadas da época. E os navios vieram abarrotados de gente, de mercadoria, de tudo que eles puderam trazer, né? Inclusive as bibliotecas, né? Os militares, enfim. Que depois essa biblioteca de Portugal acabou se tornando a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Se vocês nunca foram, vão quando tudo isso passar, né? A situação que o Brasil e o mundo está vivendo agora da pandemia. Vocês puderem visitar o Rio de Janeiro, é maravilhosa, é uma biblioteca gigantesca, tá, gente? E a base da biblioteca foi o que os portugueses trouxeram para o Brasil, tá bom? Mas enfim, gente, com essa bagunça toda, né, muita gente ficou perdida no meio do caminho, tá? A gente não pode esquecer quem veio com a família real, o Dom João, a Carlota, né? Que era a esposa dele, a Carlota Joaquina, uma polêmica Carlota Joaquina, né, princesa da Espanha, filha dos reis da Espanha. Vieram os filhos também, né? Os filhos deles eram quem? O Dom Pedro, que ainda era o Pedro, né? Ainda, futuro Dom Pedro I, e o Miguel, né? Que era o irmão mais novo do Dom Pedro, tá? Os dois vieram para o Brasil, tá bom? Junto com a família real. E outras figuras, né, nobres vieram também, tá bom? Enfim, no meio do caminho teve alguns aspectos bastante novelescos, né? Faltou mantimento, faltou roupas, faltou até onde se trocar, né? No meio daquilo aí a marinha inglesa emprestou alguns lençóis, que a marinha inglesa veio escoltando, né? O navio português por motivos óbvios, né? Se eles estavam fugindo da França, a França podia ter alguém esperando, né? E aí, com essa escolta, né, da Inglaterra, junto, né, veio essa questão da troca de roupa, improvisaram com o lençol. Aí o que aconteceu? No meio do caminho teve um ataque de piolhos, né, imagina. E a mulherada teve que raspar o cabelo e passava banha no cabelo, na careca, né? Realmente uma situação bastante grotesca, né? Imaginar. Tem um filme relativamente antigo, né? Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Não sei se você já viu esse filme, um filme nacional, da Carla Camurati, que tem como astros principais do filme, né? A Carlota como... Quem é a Carlota no filme é a Marieta Severo, né? E o Dom João é o Marco Nanini, né? Que fizeram par, né? Naquela série da Globo, né? Naquela que era a Grande Família, tá? Tá bom? Então quem nunca viu esse filme, é uma boa pedida aí. Uma parte mais humorística, né? Digamos assim, tá? Tudo bem? E tem também, né, teve também um outro seriado da Globo, há uns anos atrás, que foi O Quinto dos Infernos, tá? Que também trata dessa questão da chegada da família real, mas foca mais na figura do Dom Pedro, né? Tá bom? Que é com Humberto Martins. E o outro ator que fez Uga Uga com ele agora, depois eu me recordo. O Marcos Pasquim, tá? Marcos Pasquim, que faz o papel do Dom Pedro na série, né? Tem outros atores ali, tá? É criticado, Quinto dos Infernos, né? Mas também tem essa parte do humor na história do Brasil, né? As anedotas aí no caso, tá bom? Tudo bem? Tem livros, tá, gente? Tem um livro bastante que eu indico para vocês, que é um livro do Laurentino Gomes, tá, gente? Laurentino Gomes, ele escreveu um livro chamado 1808, um outro chamado 1822, né? Só que o foco dessa história que a gente está contando agora é do 1808, tá bom? Então eu recomendo também um livro chamado 1808, de Laurentino Gomes, tá, gente? É muito, muito bom esse livro, tudo bem?
Nós vamos continuar, tá? O vídeo foi curtinho, mas nós continuaremos.